Queridos e amados irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar, nós vamos ver que desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, o livro das Revelações, nós vamos ver o Espírito de Deus, ele agindo, o Espírito de Deus, ele em ação, o Espírito de Deus, ele trabalhando, ele envolvendo os seres humanos na obra de Deus. Desde o livro de Gênesis capítulo 1, verso de número 2, Moisés escreve o Pentateuco e ele vai dizer que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia, ele se movimentava sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele não gosta de lugar parado. O Espírito Santo, ele gosta de lugar aonde ele tem liberdade para se mover, para se movimentar. A Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Queridos e amados irmãos, se você me perguntasse nesta noite de hoje, aonde está pregador, o Espírito Santo dentro desta igreja, o Espírito Santo não habita em paredes, o Espírito Santo não habita em concreto. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele habita dentro do corpo da igreja. Você é a noiva de Jesus, você é o corpo de Cristo, ou seja, Deus habita dentro de você. Você carrega Deus dentro de você. Aonde você vai, Deus vai com você. Aonde você entra, Deus entra com você. Aonde você viaja, Deus viaja com você. Por quê? Porque você é a morada do Espírito de Deus. Você é o templo do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. Você é o santuário do Espírito Santo. Ele habita dentro de você. O Espírito Santo, queridos e amados irmãos, essa pessoa do Espírito Santo, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, da Triunidade, essa pessoa do Espírito Santo, ela é o melhor amigo da igreja. O Espírito Santo é o melhor amigo desta igreja aqui. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus havia prometido o Espírito Santo. Jesus vai dizer em João capítulo de número 14, versículo 16, versículo 17, Jesus vai dizer: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que o mundo lá fora não pode receber, porque o mundo não vê o Espírito Santo e também não conhece o Espírito Santo, mas esta igreja de Santa Rita conhece o Espírito Santo, porque ele habita convosco e ele estará dentro de vós. É a palavra de Deus que está dizendo. Querido e amados irmãos, quando João escreve João capítulo 14, verso de número 16, João está dizendo: e eu rogarei ao Pai, e as palavras de Jesus, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador. Outro aqui do grego é paracletos. Paracleto quer dizer uma pessoa chamada para estar ao lado de outra pessoa, para ajudar essa pessoa. O Espírito Santo de Deus, essa pessoa do Espírito Santo, ele foi tirado do céu, ele foi enviado do céu para estar junto desta igreja. O Espírito Santo veio do céu como um presente para esta igreja. Você recebeu um presente do céu, que é o amigo Espírito de Deus, que habita dentro de você esta noite. Depois que Jesus foi assunto ao céu, depois que Jesus ascendeu aos céus, Jesus prometeu um consolador. Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês abandonados. Eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai. Eu imagino Jesus sendo assunto aos céus. Depois que ele assume o assunto ao céu, Deus chega lá, se assenta à direita de Deus na eternidade, e ele diz: Pai, eu prometi para a igreja primitiva, eu prometi para o mundo inteiro, que eu vou enviar
enviar o Espírito sobre a terra. Imagina a conversa do Deus Filho, do Deus Pai e do Deus Espírito Santo na eternidade, um olhando para o outro. O Pai dizendo: filho, se você prometeu o Espírito Santo, então você vai ter que cumprir essa promessa. Aí eu imagino Jeová abrindo o céu, abrindo as nuvens e olhando lá para Jerusalém, lá para dentro do cenáculo, e ele olha um grupo de irmãos e de irmãs, quase 120 pessoas dentro de uma igreja, dentro do cenáculo, e Jesus diz: olha, Pai, eu ganhei Pedro para o Senhor na terra, eu ganhei João para o Senhor na terra, eu ganhei Tiago para o Senhor na terra. Olha lá, Pai, está minha mãe Maria lá dentro do cenáculo também, aguardando o derramamento do Espírito Santo. Está todo mundo orando, está todo mundo esperando a promessa de Jesus. O Espírito Santo dá uma olhadinha para a terra e diz: é hoje que eu vou descer, é hoje que eu vou manifestar o meu poder dentro daquela igreja, é hoje que eu vou descer e vou batizar todos aqueles hoje com o Espírito Santo e com fogo lá no dia de Pentecoste. Aí Jesus olha e diz: eu escolhi o dia de Pentecoste, porque no dia de Pentecoste é uma festa da colheita, é uma festa depois da Páscoa. Vai ter muitas almas lá no dia da colheita, vai ter muitas almas lá no dia do Pentecoste, e vai ser no dia do Pentecoste onde vai ter muitas almas que eu vou inaugurar a minha igreja com fogo na face da terra. Jesus havia dito: eu vou derramar o Espírito, mas em Lucas capítulo 24 e no verso 49, Jesus ele vai dizer: permaneçam na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos desse poder, desse dunamis, desse dinamite, desse poder que vai cair lá na eternidade. Enquanto todo mundo está orando, irmão, lá dentro do cenáculo em Jerusalém, sabe o que a minha Bíblia diz? O doutor Lucas vai registrar em Atos capítulo de número 2, verso de número 1. A Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Oh glória! Era mais ou menos como aqui em Santa Rita esta noite. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, eu gosto de Deus, porque de repente coisas grandes Deus pode operar no meio da igreja. De repente um milagre pode acontecer, de repente uma cura pode acontecer, de repente alguém pode se levantar pelo glória, alguém pode ser batizado com o Espírito Santo. Eu gosto do de repente do Senhor nesta noite de hoje. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Oh glória, oh glória! Um dos símbolos do Espírito de Deus na Bíblia é o vento. O vento tem a sua natureza invisível. Ninguém aqui dentro consegue ver vento, porque o vento você não vê. O vento você consegue sentir quando ele sopra. Alguém já viu o vento soprando? Levante a mão aqui dentro. Quando o vento sopra, o vento derruba árvores, o vento cria telhados, o vento vem com força, derrubando tudo que vem pela frente. Mas o Espírito Santo também, ele é comparado ao vento. O Espírito Santo aqui dentro, ninguém está vendo ele, mas você já sentiu a presença dele aqui dentro dessa casa hoje. Ninguém está vendo o Espírito Santo, mas nós estamos sentindo a comunhão do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Ele está aqui dentro dessa casa. Além de nós termos o Espírito Santo habitando dentro dos nossos corações, nós também temos o privilégio de ter ele aqui dentro da igreja, se movendo em nosso meio, se manifestando em nosso meio nesta noite. Está no que a Bíblia diz em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar as línguas que vocês falaram hoje aqui, essa mesma língua também. Há 2000 anos atrás, Jesus desceu derramando o Espírito no dia de Pentecoste e todos foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia não está dizendo que foi uma meia dúzia, a Bíblia não está dizendo que foi metade. A Bíblia diz o quê? Que todos que estavam naquela casa foram cheios do Espírito Santo. Estavam falando o quê? Falando em línguas
estranha, estavam pronunciando sílaba, estavam olhando um para o outro. Eu imagino Pedro olhando para João e diz: João, eu estou vendo lá para a arena de fogo sobre a tua cabeça, João. Ou tu olhava para Pedro, eu estou vendo sair da tua boca lá para a arena de fogo. O que é isso? Isso é a promessa de Deus. Isso é o que Joel profetizou, que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Oh, glória a Deus, aleluia. Queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que o vento soprou e não dá para controlar o vento do Espírito Santo, igreja. Não dá para controlar o fogo do Espírito Santo. Olha para mim nesta noite, tem muita gente, pastor João Batista, que se incomoda com glória alto do irmão na igreja. Tem gente que se incomoda com aleluia do irmão do lado. O irmão não pode dar glória alto, porque alguém está olhando em cara feia. Para que falar alto? Para que falar em língua estranha? Para que dar glória a Deus alto? Para que pular? Para que cair pelo chão? Tem gente nesta noite de hoje que não consegue se achar dentro do culto, porque tem muita gente que vem para o culto, mas não entra no culto, não participa do culto, e se incomoda com Beltrano, se incomoda com fulano. Mas eu tenho uma notícia para te dar: ninguém consegue controlar o poder do Espírito de Deus. Ninguém consegue dizer: não grita, não pula, não profetiza. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz em João 4 que o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Assim é todo aqueles que é nascido do Espírito Santo. Eu acho muito melhor nós vemos jovens adolescentes dando glória a Deus aqui dentro do que gritando palavrão no mundo lá fora. É melhor ver jovens e adolescentes aqui dentro falando em língua estranha do que contagiar no mundo lá fora. É melhor ver jovens roubando o Espírito Santo aqui dentro dessa igreja do que está se prostituindo nos barzinhos e nas baladas por aí. É melhor, pai e mãe, ver teu filho aqui dentro sendo cheio do Espírito Santo, sendo embriagado pela glória de Deus, do que está fumando lá fora, do que está se alcoolizando lá fora. Sabe o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 5 e no versículo 18, o apóstolo Paulo era um homem poliglota. Paulo era um homem poliglota, falava vários idiomas, falava o grego, falava o latim, falava o aramaico, falava o hebraico. Paulo era um poliglota, mas ele disse assim: a minha pregação, ela não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas tudo que eu preguei dentro das igrejas foi na demonstração de poder do Espírito Santo que estava no santo por onde eu passava. Olha aqui nessa noite de hoje, é bom cantar, mas cantar cheio do Espírito Santo é melhor ainda. É bom pregar, mas pregar cheio do Espírito Santo é melhor ainda. É bom liderar, mas liderar cheio do Espírito Santo é melhor ainda. É bom ser membro da Assembleia de Deus, mas ser membro da Assembleia de Deus cheio do Espírito Santo é melhor ainda. É bom obreiros, ser diácono, ser operador, ser presbítero, ser evangelista e ser pastor, mas melhor ainda é ser cooperador cheio do Espírito Santo, é ser diácono cheio do Espírito Santo, é ser presbítero cheio do Espírito Santo, é ser evangelista cheio do Espírito Santo, é ser pastor cheio do Espírito Santo de Deus. Queridos e amados irmãos, eu sinto Deus na casa nesta noite de hoje. Eu sinto a Shekinah de Deus, ela nos envolvendo nesta casa. O poder de Deus está aqui. O poder do Espírito Santo, ele está aqui dentro desta noite. Esse poder que você está sentindo aí é a presença do Espírito de Deus que está se movendo aqui dentro. Esse calor que começou, você a sentir no teu pé, até a tua cabeça. Não pensa que